Vamos ver agora o slide sobre divisão celular. Mitose. Então, nós temos a mitose e a meiose, que são diferentes tipos de divisões celulares. Dessa tela aqui, a gente pode falar que o conteúdo é divisão celular e temos como objetivo identificar as diferentes etapas da mitose. Então, aqui nós temos uma pergunta, problematização. Vocês têm 3 minutos para responder. Pode trocar ideia entre vocês e reflita sobre a questão. Então, o que eu sempre falo, problematização. Você sabia que, graças à divisão celular, seu corpo é capaz de se regenerar e crescer ao longo da vida? Você sabia que aquela dor que vocês, adolescentes, sentem às vezes, principalmente nas pernas, uma dor que aparentemente não tem explicação, são as divisões celulares que estão fazendo seus ossos e sua pele crescer. Pode perceber que você está crescendo muito mais que as outras etapas da sua vida. A etapa chamada infância. Agora, na adolescência, alguns de vocês podem obter até o crescimento definitivo. Então, dessa tela aí, nós temos aí uma animação sobre a mitose. Olha só as células se dividindo, né? O ciclo celular é o conjunto de etapas sequenciais que uma célula percorre para crescer. Ela replica seu material genético e divide-se em 2 células filhas. Então, é uma das explicações que diferencia a mitose de meiose. Divide-se em 2 células filhas. Então, cada célula se divide e gera 2 células, como se fosse partir um pão. Ele é composto por fases que garantem o desenvolvimento, o crescimento, reparação dos tecidos, aquela casquinha dos machucados, por exemplo, ela é graças à divisão celular chamada mitose. Ela garante estabilidade genética e funcional das células. A duração e o controle do ciclo celular podem variar de acordo com o tipo de célula e com as necessidades do organismo. Por exemplo, se a gente perde um pedacinho do fígado, que é um órgão vital, não tem como viver sem o fígado. A gente consegue viver com um pulmão só, a gente consegue viver com um rim só, mas não tem como viver sem o fígado. Órgão que reconhece remédios, bebidas alcoólicas e drogas e envia, ela faz essa síntese química e envia as informações para o cérebro, tanto de remédios, quanto de bebidas alcoólicas e até de drogas. É o fígado que manda as sinopses, ou seja, é ele que manda as informações daquilo que foi ingerido para o cérebro. Quando você tem dor de cabeça, você toma uma aspirina, uma neosaldina, esses remédios para dor de cabeça, o remédio não vai para a sua cabeça, o remédio vai para o fígado. E é o fígado que manda as informações para o cérebro. Vamos ver a próxima página? A próxima página é um assunto muito mais técnico, que vocês vão se aprimorar em biologia no ensino médio. Fala sobre as fases do ciclo celular. Então, aqui tem todo o ciclo da esquerda para a direita e a gente vai identificar a primeira fase chamada de intérfase, fase mais longa do ciclo celular,
onde a célula cresce, realiza suas reações metabólicas, duplica seu DNA, produz organelas, aquelas estruturazinhas que fica dentro da célula e outras estruturas essenciais para a divisão. Depois vem a fase mitótica, que é o M aqui, ó. Tá? Então, intérfase, a fase mitótica, onde está marcado ali, a célula passa pelo processo de mitose. Mitose é um tipo de divisão celular em que o núcleo se divide. Lembra que toda célula tem um núcleo? Dentro do núcleo tem o DNA. E dentro do DNA tem as nossas informações genéticas, hereditárias, herdadas do pai e da mãe, espermatozoide do pai, óvulo da mãe. Lembra? Ligação vertical. A gente não herda nada dos nossos irmãos, não herda nada dos primos, não herda nada dos tios. São pais e avós, tá? Então, mais uma vez, a célula passa pelo processo de mitose, em que o núcleo se divide, seguido pela citocinese, em que o citoplasma é dividido. Então, perguntar, o que é citocinese? Fala, é uma fase em que o citoplasma é dividido. Vamos lembrar o seguinte, citoplasma é aquele meio gelatinoso, onde ficam as organelas da célula, tá? Lembrando, organela é o nome diminutivo de órgãos. Então, a célula é quase um serzinho vivo. Ela só funciona porque cada organela tem uma função diferente. Isso resulta em duas células filhas idênticas, chamada clone. Duas células filhas idênticas, cada uma com a mesma quantidade de DNA da célula mãe. Vamos para a próxima página, então. Aqui, ó, vamos falar da intérfase. Então, a intérfase é o período mais longo, tá? Intérfase é o período mais longo, é essencial para a preparação da célula. Vamos grifar? Preparação da célula. Ela é subdividida em 3 fases. Então, a intérfase tem 3 fases. E vem esse tal de G1. Então, quando aparecer G1, ó, a célula aumenta de tamanho, tá? Realiza a síntese de proteínas e organelas necessárias para suas funções. Aí vem a fase S. Vai vendo o tamanho da duração no gráfico ao lado, ó. S de síntese. Durante a fase S, ocorre o quê? Duplicação de DNA. Tá vendo, meus queridos alunos? Não adianta só o professor explicar. É um assunto muito técnico, tá? E como vocês verão novamente em biologia, fiquem tranquilos que a nossa atividade será com consulta, porque é muito técnico esse assunto, tá bom? E agora, o Kahoot tem que ser rápido, não dá para ficar consultando muito. Então, eu insisto para que todos estudem antes de cada Kahoot, tá? Cada molécula de DNA é replicada. Palavra replicada. Mesma coisa que multiplicada. Da mesma forma, um clone. Replicada para que as futuras células filhas tenham uma cópia, ó, eu vou grifar, cópia exata do material genético. Então, na mitose, é replicado exato. Repara bem, meus alunos, quando a gente machuca a pele, faz um corte, e aí há um processo chamado cicatrização. Esse processo chamado cicatrização é a mitose.
as células vão se dividindo, dividindo, aí cria-se de dentro para fora uma camada de pele que vai substituir, vai cobrir aquele corte, aquele arranhão que você sofreu. Pode perceber que uma cicatriz mais larga, mais profunda, ela deixa uma marca mais clara na nossa pele. Por quê? Porque é o material original quando nós éramos bebezinhos. Então, esse sol que nós tomamos e ficamos mais morenos, não é natural de fábrica. Eu costumo falar que a pele do machucado, aquela cicatrização, é original de fábrica, por isso que ela costuma ser mais clara do que a nossa pele atual. G2. Na fase G2, a célula continua a crescer e se prepara para a divisão celular. Ela sintetiza estruturas necessárias, como proteínas que auxiliarão na formação dos fusos mitóticos e na movimentação dos cromossomos durante a meiose. Vamos grifar movimentação dos cromossomos durante a mitose. Então, assim, só para relembrar o que são cromossomos, já que nós estamos em plena aula, o que são cromossomos? Vamos ver, então, a próxima página. Mitose. Olha que maravilha essa animação aí. Aliás, não é uma animação, é uma câmera microscópica, eletrônica, tá? E aí a gente vai falar realmente quanto à mitose. É o processo pelo qual a célula divide seu núcleo, resultando em duas filhas geneticamente idênticas, que a gente chama de clone. Esse processo ocorre em células somáticas, ou seja, não ocorre nem em espermatozoide e muito menos em óvulo. Células somáticas são as células normais que ficam dentro da gente, tá? É essencial para o crescimento dos organismos. A mitose, meus queridos, eu vou traduzir aqui o que está escrito. A mitose, divisão celular que ocorre para cicatrização, recomposição de partes dos nossos órgãos e no crescimento do corpo, dos ossos e da pele dos jovens até uma determinada idade. As meninas podem crescer até uns 22 anos de idade. E os meninos pode parar antes de crescer. Pode parar, sim. Mas o limite é até uns 25 anos os meninos, tá? Então, durante a mitose, o material genético que foi duplicado na fase S da intérfase é dividido de forma precisa entre as duas novas células. Clonagem, é clone, gente. E assegurando que cada uma receba uma cópia completa dos cromossomos. Então, são divisões que geram células absolutamente idênticas por dentro e por fora, tá? Próxima tela, verdadeiro ou falso? Vamos ver? Para a gente fazer durante a apresentação mesmo. A mitose é a divisão celular responsável pelo crescimento, reparação de tecidos e por produzir espermatozoides. Verdadeiro ou falso? Aí, rapidamente, para pensar. Próxima tela, vem a resposta. Verdadeiro, não. Falso. Falso por quê? Não produz espermatozoide. A mitose, sim, ela é responsável pelo crescimento. Ela é responsável pela reparação de tecidos, que é a tal da cicatrização. Mas ela estava escrito no texto.
não tem mitose em espermatozoide e muito menos em óvulos. Lembra? Próxima tela. Fases da mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Meus queridos alunos, me perdoem, mas esse é o conteúdo extremamente técnico, tá? E cada fase possui características específicas que vamos explorar com detalhes. Tenha paciência, por favor. Próxima tela, a gente vê o quê? Prófase. Tá aí, ó, essa é a animação da prófase. Os cromossomos começam a se condensar. Condensar é praticamente se enrolar, tá bom? Igual o DNA que se enrola e vira cromossomo. Os cromossomos começam a se condensar e tornam-se visíveis ao microscópio. Durante essa fase, o envelope nuclear, que é a membrana que envolve o núcleo, aqui, ó, também chamada de carioteca, tá? Esse envelope aí começa a desaparecer, permitindo que os cromossomos saiam aqui de dentro. Olha como eles estavam presos, ó, prófase. Eles estavam presos, aí eles se soltam. Tá vendo? Ó como esticou aqui, ó. E se movem livremente. Os centrossomos migram para polos opostos, tá? Deixa eu mudar aqui então, ó. Isso aqui, ó, que estava tudo enrolado, os centrossomos, cada um vai para uma ponta e começam a formar os fusos mitóticos, que serão essenciais para mover os cromossomos nas próximas fases. Próxima tela, metáfase. Os cromossomos estão totalmente condensados e se alinham no centro da célula. Olha eles aqui, ó. Esses são os cromossomos, formando a placa metafásica ou placa equatorial. Esse alinhamento é essencial para garantir que cada célula filha receba uma cópia idêntica dos cromossomos. Vamos lá então. A célula, ela é grande perto dos cromossomos, tá? Os cromossomos ficam no núcleo da célula. Tá bom? Os cromossomos são DNAs totalmente enroladinhos, que ao se enrolar, recebem o nome de cromossomos. Os fusos mitóticos, ó, os fusos mitóticos, estruturas formadas por proteínas, conectam-se aos centrômeros de cada cromossomo. Aqui, ó. Essas linhas aqui. Prendendo as cromátides irmãs, as cópias de DNA que foram duplicados e preparando-as para a separação. Anáfase. Olha, vai vendo aqui, ó. O que aconteceu, né? A anáfase é a fase em que ocorre a separação das cromátides irmãs, ó. Ó. Partiu no meio, ó. Tá vendo? Ela estava junta, partiu no meio. Esse movimento assegura que cada nova célula receba uma cópia completa do material genético. Então, o que era uma coisa só, se partiu ao meio. E cada metade tem novo DNA, idêntico à célula antes de se repartir. Tá? Essa fase é fundamental, pois um erro sequer na separação dos cromossomos pode resultar em células com quantidade incorreta de DNA, o que pode causar problemas na funcionalidade celular e no desenvolvimento do organismo. São as chamadas síndromes, doenças genéticas, defeitos, tá? Defeito físico e mental naquela pessoa. Próxima tela. Telófase. Olha só a telófase. Dá para perceber, alunos? Já está formando, quase terminando de formar duas novas células, tá?
Durante a telófase, os cromossomos, agora localizados em polos opostos, começam a se descondensar e voltam a assumir uma forma menos compacta, menos encolhida. O núcleo se reorganiza ao redor dos cromossomos de cada polo. Ó, um polo, outro polo, formando dois novos núcleos. Ó, é praticamente já quase se desgrudando aqui, ó, duas novas células irmãs, clones de outra célula. Com isso, a célula recupera sua organização interna e se prepara para a citocinese, onde o citoplasma, aquele meio gelatinoso, onde as organelas ficam, riquíssimo em proteínas, será dividido, finalizando o processo de formação de duas novas células. Guarda esse nome, meus queridos, telófase. É onde a célula está quase se tornando duas. Próxima tela. Citocinese, a divisão do citoplasma. Após a conclusão da mitose, a célula passa pela citocinese, o processo de divisão do citoplasma. O que acontece? A célula-mãe se divide em duas células filhas independentes, cada uma contendo um núcleo com a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe, cada uma com o seu núcleo, cada uma com o seu citoplasma e cada uma com todas as organelas, que são aquelas lá, mitocôndrias, centríolos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo golgiense, e aí vai. São os nomes das organelas, tá? Cada uma com a sua função para que a célula funcione. Lembrando, as células formam os órgãos, formam os tecidos, que formam os órgãos, que funcionam. Cada órgão do nosso corpo tem uma atividade diferente, uma função diferente. E sem o funcionamento deles, impossível viver. A célula-mãe divide em duas células filhas independentes, cada uma contendo um núcleo com a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. Lembrando, cada célula tem 46 cromossomos divididos em 23 pares, ao contrário das células reprodutivas, que são espermatozoide e óvulos, que cada um tem 23 cromossomos. Aí junta o do pai com o da mãe e a característica dominante vai vencer. Eu expliquei na sala, cabelo crespo é dominante e os outros tipos de cabelo, dependendo do confronto, né? Pode ser dominante ou recessivo. O crespo, tipo de cabelo crespo, ganha de todos. Depois vem o cabelo encaracolado, só perde para o cabelo crespo. Depois vem o cabelo ondulado, ele perde para os outros que já foram citados. E por fim vem o cabelo liso, que é um gene recessivo. Provavelmente só vai vingar no filho daquele casal onde o pai e a mãe têm cabelo liso. Às vezes, ele tem 25%, se for um cruzamento com cabelo crespo. Sim, o cabelo liso tem chance, 25%. Em células animais, essa divisão, citocinese, ocorre por um estrangulamento do citoplasma, enquanto nas células vegetais, uma nova parede celular se forma para dividir as células. Lembrando, parede celular é a estrutura de celulose que dá suporte, proteção e formato nas células vegetais. Ela é a mesma coisa que a membrana plasmática, só que a membrana plasmática, ela é a proteção das células animais. E a parede celular é a proteção das células nos vegetais. Próximo slide. Então, tem exercício aqui, ó.
Associe cada fase da mitose, coluna A, com a característica correspondente, coluna B. Olha lá, tempinho. Faz um esquema aí no caderno. Tem no livro também, viu? Ó, tem no livro do estudante, parte de ciências. Tempinho, então, eu vou dar um pause e aí vocês apresentam a resposta. Na próxima fase, tem a correção. Ó, a correção aí. Prófase é a última. Os cromossomos se condensam, a membrana nuclear se desfaz e o fuso mitótico se forma. 2. Metáfase é o primeiro lá, ó. Os cromossomos começam a se alinhar no centro da célula. 3. Anáfase. As cromátides irmãs são puxadas para os polos opostos da célula. 4. Telófase. Os cromossomos alcançam os polos e começam a se descondensar. A membrana nuclear se reorganiza. Próxima página. Olha o gráfico. Gráfico da variação de DNA durante a mitose. Dá uma olhadinha ali no gráfico. O gráfico mostra a variação da quantidade de DNA ao longo das fases do ciclo celular. Fase G1. Olha o G1. Cadê aqui o apontador? G1. A quantidade de DNA é constante, é essa linha reta. Por isso que a linha está reta, é constante em duas vezes, pois a célula está em crescimento, mas ainda não duplicou seu DNA. Fase S, ó, a fase S, ó a linha subindo muito, hein? Fase S, a quantidade de DNA aumenta, duplicando para 4 vezes devido à replicação do DNA. Fase G2, ó, linha reta quer dizer constância. Então, o DNA que já estava em 4x, 4 vezes, ele permanece, não há alteração. Enquanto que na fase S ele subiu, ele aumentou, na fase G2 ele permanece em 4x, enquanto a célula se prepara para a divisão. Fase G2. Olha a fase M, que queda, ó, caiu. Então, vamos ver. Se caiu, quer dizer, a quantidade de DNA volta a 2x, pois ocorre a divisão celular, distribuindo o DNA entre as células filhas. E na fase G1, voltou, né? Constância. Ela se mantém igual à fase M. Meio complicado, né, gente? Mas vamos lá. É uma parte técnica, essa parte de divisão celular, tá? Próxima. Responda as perguntas a seguir. Quais são as 2 fases principais do ciclo celular e o que ocorre em cada uma? Quais são as 4 fases da mitose e o que caracteriza cada uma delas? E aí, essa parte do aprofundando não precisa, encerrando aqui a explicação do slide sobre mitose. Essa parte do aprofundando, provavelmente são as questões que eu darei para responder no caderno. Fim da aula sobre mitose.